Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jeff, sou professor de matemática e nós vamos hoje estudar um pouco de matemática envolvida com a nutrição, mais precisamente o pãozinho francês. Nós vamos nessa videoaula calcular a quantidade de quilocalorias provenientes dos carboidratos e das proteínas de uma unidade de pãozinho francês. Nós vamos também calcular a quantidade geral de quilocalorias fornecidas por essa unidade de pãozinho francês, que é padronizada com 50 gramas. E ainda nós vamos calcular a quantidade recomendada para o dia todo desses dois macronutrientes. Vamos nessa, que o tempo é precioso! Vamos adentrar a matemática em meio à nutrição. Em foco, nós vamos considerar o pãozinho francês. Uma unidade de pão francês tem 50 gramas. E a tabela nutricional que você vê na tela é referente a uma unidade. De acordo com essa tabela nutricional, nós vamos responder várias questões. Quando você consome uma unidade de pão francês, você está ingerindo carboidratos e proteínas, que são os macronutrientes presentes naquela tabela nutricional. Lá, os lipídios, que são representados pelas gorduras, eles apresentam quantidades desprezíveis, ou zero. Então, responder a questão 1 se resume em calcular as quantidades de quilocalorias provenientes dos carboidratos e a quantidade de quilocalorias provenientes das proteínas presentes em uma unidade de pão francês. A segunda questão: qual a quantidade aproximada de quilocalorias fornecida por uma unidade de pão francês, de acordo com aquela tabela nutricional? Nessa segunda questão, nós temos que calcular de modo geral essas quilocalorias, ou seja, através do item anterior da primeira questão, a gente calcula a quantidade de quilocalorias vindas das proteínas e dos carboidratos para 50 gramas do pãozinho francês. E nessa segunda questão é só juntar essas quantidades calóricas e nós teremos o valor total que é pedido. E na última questão, quando você observa uma tabela nutricional, muitas vezes existe uma porcentagem lá na última coluna relacionada às quantidades diárias recomendadas para cada componente ali citado. E nesse caso, nós vamos calcular quais são as quantidades diárias recomendadas das proteínas e dos carboidratos de acordo com aquela tabela nutricional. Então vamos nessa, muitos cálculos estão por vir. Primeira questão, nós vamos analisar a tabela e vamos identificar as quantidades dos macronutrientes presentes, uma vez que nós temos que calcular as quantidades de quilocalorias fornecidas por cada nutriente no consumo de uma unidade de pão francês. Essa tabela já se refere a uma unidade do produto, então a gente nota ali que nós temos os carboidratos, que é um dos macronutrientes, as proteínas e as gorduras totais. As quantidades citadas são zero, ou seja, elas são desprezíveis. Vamos lembrar que 1 grama de carboidratos tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteínas também tem 4 quilocalorias. Eu não vou deixar aqui no quadro, mas você lembra quantas quilocalorias tem 1 grama de lipídios? Lembra não? Veja lá a outra aula, são 9 quilocalorias. Nessa tabela nutricional, o primeiro macronutriente citado de cima para baixo se refere aos carboidratos. A quantidade em gramas deles presentes numa unidade de pãozinho francês são 24 gramas. E como a gente acabou de observar, cada grama tem 4 quilocalorias, 24 gramas vão fornecer então 24 vezes mais quilocalorias. Ou seja, para calcular a quantidade de quilocalorias presente em 24 gramas de carboidratos, nós precisamos apenas multiplicar 24 por 4. E nós teremos 96 quilocalorias vindas apenas dos carboidratos em uma unidade do pãozinho francês. Mas você deve se perguntar, isto é muito ou isto é pouco? 96 quilocalorias.
Essa pergunta ela sugere uma resposta bem relativa, uma vez que cada pessoa reage de um jeito em relação à atividade física, ou seja, cada um tem um gasto calórico realizando uma mesma atividade física. E, não se assuste, nosso organismo é capaz de realizar adaptações incríveis para economizar energia. No entanto, só para você ter uma ideia, quando você caminha 5 km em 50 minutos, você está realizando uma caminhada em ritmo moderado e estará gastando aproximadamente 300 quilocalorias neste tipo de atividade física. Em outras palavras, caminhando em ritmo moderado por aproximadamente uns 18 a 20 minutos, você estará queimando por volta de 100 quilocalorias. Mas lembre-se que ritmo moderado não é aquele ritmo que você impõe quando você fica atualizando suas redes sociais na caminhada, nem quando você para colocar conversa em dia com seus amigos sobre tudo que aconteceu nos últimos 10 anos da sua existência. E quantas proteínas? Nessa tabela nutricional nós temos 3,8 gramas de proteínas. E a gente já sabe que 1 grama só 1 grama de proteínas tem 4 quilocalorias. Logo, para calcular quantas quilocalorias esses 3,8 gramas presentes no pãozinho francês vão nos fornecer, nós temos apenas que multiplicar 3,8 por 4. E, fazendo esse cálculo, a gente obtém 15,2 quilocalorias vindas das proteínas. Ao todo, então, a gente pode pensar que o consumo calórico foi de 96 quilocalorias dos carboidratos, mais 15,2 quilocalorias vindas das proteínas, que vai fornecer 111,2 quilocalorias ao todo ao consumir uma unidade de pãozinho francês, com esta tabela nutricional. Você deve estar tranquila pensando assim, ora, se eu caminhar então 25 minutos, 20 minutos, eu vou queimar essas 111 quilocalorias, sem conversar com ninguém nas redes sociais, sem postar foto, sem nada. Eu vou caminhar com um ritmo moderado, quase ofegante, durante 20 minutos. Bem, se você está pensando em 111,2 quilocalorias, isso é pelo consumo apenas da unidade de pãozinho francês. Ali nós não contamos a manteiga que você passou no meio ou algum outro ingrediente que você tenha adicionado ao pão antes de ingeri-lo. Nessa primeira análise, a gente já respondeu a questão 1, que é a quantidade de quilocalorias vindas de carboidratos, que são 96 quilocalorias, a quantidade vinda das proteínas, que são 15,2 quilocalorias. E a gente também, ao somar essas duas quantidades, respondeu sobre a quantidade total de quilocalorias vindos de todos os macronutrientes, que são 111,2 quilocalorias. A outra pergunta, a última pergunta, ela se refere a qual a quantidade de quilocalorias diárias recomendadas de acordo com essa tabela nutricional. Você nota aí na última coluna que para os carboidratos nós temos 8% do valor diário recomendado. Em outras palavras, aqueles 24 gramas que você tem ali alimentados, eles correspondem a 8% do valor diário recomendado por essa tabela. Vamos pensar no seguinte, 8% ele corresponde a 24 gramas do total diário para os carboidratos. Se eu quiser calcular 1% do total diário recomendado para o consumo de carboidratos de acordo com essa tabela, basta eu dividir 24 gramas por 8, uma vez que ele corresponde a 8%. Ao fazer isso, nós estaremos então conseguindo 3 gramas de carboidratos que corresponderão a 1% do total diário. Mas eu quero 100% no que se refere aos carboidratos. Multiplico por 100, então. Fazendo isso, nós teremos 300 gramas de carboidratos recomendados no dia todo. Cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Logo, de acordo com nossos cálculos, nós precisamos multiplicar 300 por 4.
para descobrir justamente 100% do total diário. 300 vezes 4, 1.200 quilocalorias. Então, no que se refere a carboidratos, a tabela recomenda 300 gramas de consumo diário, que corresponde a 1.200 quilocalorias. Se você resolvesse suprir suas necessidades diárias de carboidratos sugeridas nessa tabela só com pão francês, então você precisaria consumir 12 pãezinhos e meio para conseguir os 300 gramas de carboidratos. Com isso você estaria ingerindo 1.200 quilocalorias. Só para queimar essas 1.200 quilocalorias você precisaria percorrer 20 km em 3 horas e 20 minutos. Vamos agora com foco para as proteínas. Naquela tabela ainda a gente sabe que 5% do valor diário recomendado corresponde aos 3,8 gramas de proteínas citados. Mas a gente quer saber 100% do total diário. Existe outra maneira de resolver sem ser aquela do carboidrato. Você sabe que 5 vezes 20 dá 100. Então bastaria multiplicar o 3,8 gramas por 20 e você teria o cálculo realizado. No entanto, vamos usar o mesmo método anterior para fazer esse tipo de cálculo. Para descobrir 1% do total diário recomendado de proteínas, nós teríamos então que dividir 3,8 gramas por 5, uma vez que eles correspondem a 5%. Quando a gente divide 3,8 gramas por 5, nós obtemos a quantidade em gramas de proteínas correspondentes a 1% do total diário recomendado. Isso quer dizer que 0,76 gramas de proteínas correspondem a 1% do total diário recomendado, e para conseguir 100% do total recomendado, nós teremos que multiplicar esses 76 centésimos de grama por 100, obtendo 76 gramas de proteínas. Então, por essa tabela nutricional, a gente pode concluir que a quantidade total recomendada de proteínas é de 76 gramas. E como a gente pode deduzir, isso é algo bem relativo, porque as necessidades referentes aos macronutrientes para cada pessoa muda de acordo com a sua constituição corporal, com a sua atividade diária, o nível de atividade física, intelectual, etc. Como cada grama de proteína tem 4 quilocalorias, 76 gramas vão ter 76 vezes 4 quilocalorias, que fornece para a gente um total de 304 quilocalorias vindas das proteínas. Bom, resumindo, 24 gramas de carboidratos fornecem 96 quilocalorias. 3,8 gramas de proteínas fornecem 15,2 quilocalorias, isso apenas em uma unidade do pão francês. O total de quilocalorias então fornecido por uma unidade do pão francês é de 111,2 quilocalorias. Agora, pela recomendação citada ali na tabela, você teria um total para carboidratos de 1.200 quilocalorias, que corresponde aos 300 gramas de carboidratos, e para as proteínas 304 quilocalorias, que corresponde a 76 gramas. Isso tudo para um dia inteiro. Em outras palavras, você vai ter um total ali de 1.504 quilocalorias. Você deve estar se perguntando, mas nessas tabelas nutricionais, lá na quantidade diária de quilocalorias recomendadas, você tem normalmente 2.000 quilocalorias. Sim, exatamente. Ali nós temos só 1.504 quilocalorias. Essa diferença que existe é porque nessa tabela nutricional do pão francês você deve ter notado que não tem lipídios. E de acordo com aquelas 2.000 quilocalorias recomendadas diariamente, que você pode perceber em vários rótulos, nós temos que considerar também as recomendações fornecidas para os lipídios. Quando você observa aquelas 2.000 quilocalorias
de consumo diário recomendado lá naqueles rótulos, elas se referem aos carboidratos, às proteínas e aos lipídios, a esses 3 macronutrientes. Essa foi a matemática lá no Pãozinho Francês. E o que você achou de toda essa análise matemática? Você sabia que tem tudo isso de matemática em apenas uma unidade de Pãozinho Francês? E tem mais! Aí nós analisamos somente sobre o aspecto das proteínas e dos carboidratos. Se você achou interessante essa videoaula, ou se ela te acrescentou em algo, deixe aí seu like, inscreva-se no canal, esteja convidado para essa jornada incrível pelo universo matemático. Compartilhe essa ideia com seus amigos e até a próxima!